Capítulo 3. O primeiro dom. A oportunidade não veio como um raio, mas como um gemido que durou 3 dias. Nas galerias inferiores, onde o calor era capaz de derreter chumbo, um acidente havia ocorrido. Uma corrente de transporte se partiu, chicoteando através do ar denso. Ela atingiu um escravo, um homem robusto que viera das terras sarnentas do norte, partindo sua coluna e esmagando sua caixa torácica. Ele não morreu. Os feiticeiros valerianos não permitiam que a propriedade fosse desperdiçada tão facilmente. Eles usaram magia de sangue rudimentar para estancar a hemorragia e manter o coração batendo, mas não se deram ao trabalho de curar os ossos ou aliviar a dor. O homem foi deixado em um canto, uma massa de carne quebrada, respirando em agonia, esperando para ver se ainda poderia ser útil para girar uma roda ou carregar um balde. Durante 3 dias, o homem implorou. Ele não implorava por água ou comida. Ele implorava aos seus deuses antigos, às árvores que ele nunca mais veria. Levem-me, ele sussurrava, a voz borbulhando com sangue. Por favor, terminem. O escravo, o ouvinte, passava por ele a cada turno de trabalho. No 3º dia, ele parou. Os outros escravos desviavam o olhar, com medo de que a má sorte fosse contagiosa, ou simplesmente insensíveis ao barulho da dor. Mas o escravo olhou. Ele viu a verdade nos olhos do nortenho. Aquele homem não estava mais na mina. Sua mente estava presa em um momento de dor infinita. O Deus dele estava surdo, ou talvez longe demais, do outro lado do mundo, incapaz de penetrar a rocha vulcânica e as barreiras mágicas de Valíria. Você está rezando? Perguntou o escravo, ajoelhando-se ao lado do homem. O nortenho focou os olhos nele, com dificuldade. Para o lobo, para o inverno, para qualquer coisa. Eles não podem vir aqui, disse o escravo suavemente. O fogo os queima. Então, quem? Chorou o homem. Quem virá? O escravo olhou para suas mãos. Elas estavam sujas de fuligem, mas firmes. Ele olhou para uma pequena lasca de obsidiana afiada que ele havia escondido na manga, uma ferramenta quebrada que ele guardara sem saber o porquê. Agora ele sabia. Disse o escravo. Eu sou a resposta. Ele não sentiu raiva. Ele não sentiu prazer. Ele sentiu uma solenidade profunda, como se estivesse entrando em um templo sagrado. Você quer o presente? Perguntou ele. O homem entendeu. O medo desapareceu de seus olhos, substituído por uma gratidão tão intensa que parecia amor. Sim. O presente. Dê-me. O escravo não hesitou. Ele cobriu a boca do homem com uma mão para abafar o som e, com a outra, deslizou a lasca de obsidiana rapidamente através da artéria no pescoço. Um corte limpo, preciso. Um corte de misericórdia. O sangue jorrou, quente e escuro, cobrindo os dedos do escravo. O corpo do nortenho estremeceu, relaxou e então ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais bonita que o escravo já ouvirá nas minas. Ele ficou ali por um momento, segurando o corpo. Ele sentiu a vida sair, não como algo perdido, mas como algo devolvido. A dor havia acabado. O Deus havia recebido sua parte. Ele se levantou e limpou as mãos na túnica do morto. Ninguém notou. Nas minas de Valíria, a morte era tão comum quanto a poeira. Mas para o escravo, o mundo havia mudado. Ele não era mais uma vítima. Ele era um servo. Ele havia entregue o primeiro presente. E ele sabia, com uma certeza absoluta, que havia muitos outros esperando. Capítulo 4. A moeda de ferro. O primeiro presente foi um ato de caridade. O segundo foi um ato de equilíbrio. Semanas se passaram. O escravo continuou seu trabalho, invisível e silencioso. Mas seus olhos haviam mudado. Ele não olhava mais para o chão. Ele olhava para os rostos. Ele via a dor em cada um, avaliando quem podia suportar mais um dia e quem estava pronto para o fim. Ele entregou o presente mais 3 vezes. Um velho cego. Uma mulher cujos pulmões haviam petrificado. Um menino que enlouquecera. Em cada vez, ele perguntava, e em cada vez, a resposta era sim. Ele se tornou o anjo da morte das minas, um segredo sussurrado entre as alcovas. O homem que traz a noite. Mas então, seus olhos se voltaram para cima. Para os supervisores. Havia um em particular. Um homem chamado Malir. Ele não usava máscara.
Ele gostava que os escravos vissem seu sorriso. Malir não batia nos escravos para fazê-los trabalhar, ele batia porque gostava do som. Ele prolongava a vida daqueles que deveriam morrer, alimentando-os com poções de vigor apenas para poder torturá-los por mais uma semana. O escravo observou Malir. Ele viu como o supervisor caminhava com arrogância, como ele ria da miséria. Malir não estava sofrendo. Ele não queria o presente. Mas o escravo percebeu uma falha na lógica do mundo. Malir estava roubando do Deus. Ao manter os escravos vivos em agonia artificial, ele estava negando a eles o descanso que mereciam. Ele estava bloqueando o caminho natural. Todos os homens devem morrer, pensou o escravo. Até aqueles que acham que são deuses. Para Malir morrer, seria necessário um tipo diferente de prece. Não a prece da vítima, mas a prece do universo exigindo equilíbrio. O escravo começou a planejar. Ele não tinha armas além de sua lasca de pedra e sua invisibilidade. Malir estava sempre cercado por guardas e magia. Mas todo homem tem um hábito. E o hábito de Malir era a vaidade. Todos os dias, no final do turno, Malir inspecionava pessoalmente os veios de ouro de dragão, um mineral raro e volátil. Ele gostava de tocá-lo, de sentir seu calor sem luvas, confiando em seus anéis de proteção mágica. O escravo trabalhava naquela seção. Ele sabia que o veio na parede norte estava instável. Havia bolsas de gás presas atrás do cristal. Se tocadas com força, ou com calor excessivo, elas explodiriam. O escravo passou 2 dias enfraquecendo a rocha ao redor da bolsa de gás. Ele usou ácido, roubado gota a gota dos processos de refino. Ele corroeu a pedra até que ela ficasse fina como casca de ovo. No 3º dia, Malir veio. O supervisor dispensou os guardas para admirar o ouro sozinho. Ele caminhou até a parede, seus olhos brilhando com ganância. O escravo estava nas sombras, a 10 metros de distância, fingindo varrer o pó. Ele segurava uma pequena pedra na mão. Malir estendeu a mão para tocar o ouro exposto. Seus anéis brilhavam. O escravo não precisava atacar o homem. Ele só precisava ajudar o acidente. No momento em que Malir tocou a parede, o escravo lançou a pedra. Não no supervisor, mas um pouco acima dele, no ponto exato onde o ácido havia trabalhado. A pedra bateu. A parede cedeu. A bolsa de gás, exposta repentinamente ao ar quente da mina e à magia dos anéis de Malir, ignizou. Não foi uma explosão grande. Foi um sopro concentrado de fogo azul e força concussiva, direto no rosto do supervisor. Malir não teve tempo de gritar. A explosão o jogou para trás, sua pele derretendo, seus olhos estourando. Ele caiu na beira do poço de lava. Ele não morreu na hora. Ele ficou ali, se contorcendo, cego, queimado, tentando se segurar na rocha. O escravo caminhou até ele. Lentamente. Os guardas estavam longe, correndo em direção ao som, mas ainda demorariam. Malir sentiu a presença. Ajuda! Ele gorgolejou. Cure-me! O escravo olhou para baixo. Ele viu a criatura que causará tanta dor, agora reduzida a um pedaço de carne implorando. Valar Morghulis, disse o escravo. Foi a primeira vez que ele disse as palavras em voz alta para um mestre. Malir parou de se mover, o choque do reconhecimento, ou do medo, atravessando sua dor. O escravo não usou a faca. Ele apenas empurrou a bota contra o ombro de Malir. O supervisor escorregou. Ele caiu no rio de magma abaixo. Houve um breve flash de luz e fumaça, e então ele se foi. Devolvido ao fogo que ele adorava. Os guardas chegaram segundos depois. Eles encontraram apenas um escravo estúpido, encolhido de medo no chão, varrendo poeira. Um acidente, disse o capitão da guarda, olhando para a parede chamuscada. A rocha é traiçoeira. Ninguém suspeitou do escravo. Porque ninguém olhava para um escravo e via uma pessoa. Eles viam uma ferramenta. E naquela noite, deitado em sua alcova, o escravo sorriu no escuro. Ele percebeu que sua invisibilidade era sua armadura. Ele não era ninguém. E porque ele não era ninguém, ele podia ser qualquer coisa. Ele podia ser a mão do Deus. Ele tocou o lugar onde escondia sua lasca de obsidiana. Mas agora, em sua mente, ela não era mais uma lasca. Era uma moeda. Uma moeda de ferro com a qual ele pagaria a passagem de muitos homens para a escuridão.
A ordem havia começado.